Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 119. Abra comigo a Escritura. Salmo 119. Nós vamos ler nessa manhã do verso 65 até o verso 68. E a nossa prédica se deterá nessa manhã no versículo 68. Diz-nos assim a palavra do nosso Deus. Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Amém. Graças te damos, ó Pai, porque o Senhor tem sido bondoso, longânimo, e não tem nos tratado de acordo com os nossos pecados. Louvado seja Deus por sua imensa bondade para com a tua igreja, para com as famílias, para com os santos. Suplicamos, ó Deus, teu perdão, tua abundante graça, para que possamos continuar te servindo em amor, em gratidão, em deleite e em prazer. Ser com a tua igreja. Visita, Senhor, os enfermos essa manhã. Visita o Davi naquele leito, Senhor. Ser a fortaleza dos nossos irmãos, Luiz e Lucivânia. Abençoa grandemente e nos ajuda a nos alegrarmos com essa bênção, para dizermos como o Senhor é bom e misericordioso para com a sua amada igreja. Ser com o teu povo, ser com a tua igreja e nos ensina da tua palavra essa manhã mais uma vez. Por amor de Jesus Cristo, Pai, apesar de nós, pecadores, seja o Senhor magnificado para sempre em Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, em nosso sermão anterior, nós vimos a maturidade do salmista em compreender que Deus, como um pai, disciplina seus filhos para aproveitamento em santa obediência, não é? Se nós fôssemos resumir o sermão passado, poderíamos dizer isso: um homem maduro que compreende que Deus soberanamente e bondosamente disciplina os seus filhos para levá-los à santa obediência. Isso é o que está no verso 67. Ele diz: antes de ser afligido, ele fala, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Então Deus usou o sofrimento, usou a dor, né? Ele castigou, né, Davi, como todos os seus santos, para tirá-lo dos caminhos errados, errôneos, para trazê-lo para viver de forma agradável ao Senhor. E ele entendeu isso, de fato, como uma bênção. Ele compreendeu que o sofrimento na sua vida não era algo aleatório, sem propósito. É bem verdade que muitas vezes nós não compreendemos, algumas vezes achamos até algo na nossa leitura humana e equivocada em extremo. Paulo mesmo disse que sofreu tribulação, em 2 Coríntios 1, na Ásia, que ele chegou a desesperar da própria vida. Mas ele entendeu então que Deus fez isso com ele, para consolá-lo, e para que ele fosse usado para consolar os que sofriam, com a consolação que ele mesmo foi consolado por Deus. Então, essa é a maneira de Deus agir nesse mundo de mazelas, nesse mundo de dores. Cada vez mais me conscientizo disso, de que nós temos que passar por aflições nessa vida, e assim o passaremos. Mas quando diz Paulo, né, comparado com a glória que há de ser revelada, se você pensar em 70, 80 anos de sofrimento, aqui, e ainda sendo pedagógico no aperfeiçoamento da fé, com uma eternidade que jamais você poderá contar os anos ou os milhares de anos, por isso que Paulo diz que nada se compara, né, com a glória que há de ser revelada, e que o sofrimento agora é por um pequeno espaço de tempo que produz para nós eterna glória, né? Então isso é uma mentalidade realmente maturada nas Escrituras, no caso do autor sagrado, e que nós também buscamos como povo de Deus. E ele vai mais adiante, no verso 68, quando ele conclusivamente afirma a bondade de Deus.
Isso é maravilhoso, dado o contexto. O contexto aqui é que ele estava sofrendo. Ele diz, eu estava errado e o Senhor me disciplinou. Antes de sofrer, eu estava andando errado, o Senhor me disciplinou, e agora ele fala, eu ando mais, né, ou seja, no caminho do Senhor. E que conclusão ele chega? Veja no verso 68, ele diz, tu és bom, e fazes o bem. Ou seja, em primeiro lugar, ele vai afirmar a bondade de Deus. Dizer, tu és bom. Ele se dirige a Deus, mesmo ainda, né? Vamos dizer, eu lembro aqui de Paulo, que quando foi ultrajado e maltratado em Filipos, né? Está ali em Atos dos Apóstolos, e ele chega na cidade de Tessalônica, ele diz, né, que apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, anunciamos o Evangelho. Em Atos 16 ele é maltratado, em Atos 17 ele chega em Tessalônica. E Paulo foi fustigado, exposto, né, à nudez publicamente, açoitado com varas. E ele diz que mesmo assim anunciou o Evangelho com muita confiança. Então, mesmo nesse contexto, eu tenho certeza, como Davi aqui, Paulo afirmou, tu és bom. Ele afirmou, Deus é bom. Maravilhoso que o mestre afirma isso, né? No Evangelho de Marcos, capítulo 10, tem os seus textos paralelos também. Os irmãos lembram quando o jovem rico se aproxima do Senhor. E no capítulo 10, né, ele chega e diz assim, se dirigindo a Cristo, veja, Marcos 10, verso 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Jesus com isso não está negando a sua divindade. Jesus com isso está sondando a maneira, vamos dizer assim, um tanto frívola, que ele estava usando aquele adjetivo, não compreendendo a natureza divina do próprio Cristo. Você entende que só Deus é bom? Se você está me chamando de bom, você está dizendo que eu sou Deus. Só existe um que é bom, e esse é Deus. Então ele não entendia, quem sabe fosse uma realidade horizontal, coloquial entre homens, nós podemos dizer, ele é um bom homem de Deus. Quando comparamos pessoas com pessoas, podemos observar que algumas são, sim, melhores numa índole, numa postura, no tratamento. Mas quando colocamos todos diante de Deus, ninguém se aproxima da bondade do Criador. Ninguém é tão bom quanto o Senhor. Era isso que Jesus queria que o jovem rico entendesse. Só há um que é bom e esse é Deus. Toda vez que você, no seu coração, lhe surgir a fala da bajulação vaidosa, dizendo que você é bom, lembre para você mesmo, eu não sou bom. Quem é bom é Deus. A gente tem isso, né? Meu Deus, eu não sou ruinzinho não, eu sou até bonzinho, né? Tanta gente ruim aí. Não, você se comparar com Hitler, claro que você vai se ver, né? Se comparar aí com algum ditador, com algum tirano, com algum criminoso, geralmente a gente se compara sempre com os piores para nos sentirmos melhores, né? Mas o fato é que o salmista destaca essa verdade no contexto aqui das suas aflições. Isso é que se torna algo mais maravilhoso. A afirmação ela fica mais enriquecida aqui. Ou seja, ele compreendeu, o salmista, que independente das circunstâncias, a bondade de Deus é de fato inconteste. Você não pode questionar a bondade de Deus. Interessante que eu tinha preparado esse sermão, estudado, né? E pouco tempo depois, eu acho no mesmo dia, ou não sei se foi no outro dia, eu tive o contato das dores dos nossos irmãos, né, com o seu pequenino ali no hospital. E eu disse, meu Deus, como Deus realmente nos conduz na compreensão da sua mente, né, daquilo que Ele quer ensinar. No meio de circunstâncias dolorosas, de situações complexas, os crentes continuam afirmando, Ele é bom. Nós vivemos em um mundo mau, nós temos que lidar constantemente, diariamente, com a maldade de nossos corações. Lidar com os nossos pecados, irmãos, quando um crente está sob luz intensa do Evangelho, o pecado para ele, né, quem sofre de refluxo aqui vai entender o que eu estou dizendo. Eu já conversei com uma pessoa que disse assim, pastor, o refluxo que eu tenho uma gravidade tão grande que
chega aos meus ouvidos, chega às minhas narinas. Assim é o pecado. Todo dia você está sofrendo com o refluxo do pecado. O crente, ele percebe isso. Não existe atenuantes, não existe nada que venha aliviar isso se não for a graça de Deus. Então, só em lidar com o mal do nosso coração, nós ficamos tomados com a visão toda comprometida, com a audição comprometida, com a fala comprometida, tudo comprometido pelo pecado. Combatemos constantemente as forças do mal. Tivemos uma conferência agora aqui, recentemente destacando isso, a batalha espiritual no contexto da igreja local. Enfrentamos batalhas de imediato, no âmbito mesmo da conferência. É importante trazermos à memória o que nos pode dar esperança, como diz o profeta Jeremias. Ou seja, há sim alguém exclusivamente, permanentemente, constantemente e prazerosamente bom. Há alguém, nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a Escritura quer chamar a atenção para nós dessa realidade, sabe, irmãos? Diz assim, eu sei que nós podemos dizer, né? É bom, né? Que bom, colocar dessa forma, que bênção o nosso cônjuge, que bênção os nossos filhos, que bênção a nossa igreja, que bênção o trabalho. São muitas as bondades do Senhor. Mas a bondade maior, de fato, é quem Ele é. Quem Ele é. Por isso que o salmista diz, tu és bom. Ele diz isso. Ele é bom sendo pleno, completo, satisfeito e feliz em si mesmo. Em meio às densas trevas que caracterizam nosso mundo e o tornam insalubre e hostil, a luz da bondade de Deus ilumina nossos olhos, né? Isso aqui é que vai fazer você não ser pessimista. Está entendendo, irmão? Ou seja, se você não considerar a bondade de Deus, você vai se tornar uma pessoa amarga. Porque não faltam razões para você se amargurar. Nesse mundo não falta. A começar por dentro do seu coração mesmo. Quantos anos você pede a Deus que lhe livre de um pecado? Quantos anos você tem dito, meu Deus, eu não queria que minha mente não fosse assim. Queria que meus olhos não fossem assim. Se você não tiver os olhos pela perspectiva da bondade de Deus, você vai se amargurar. Você vai se tornar cínico. Você vai dizer que nada presta, ninguém presta, de nada vale, nem mesmo a igreja. Não, está tudo errado. Você tem que fixar os olhos no Senhor. É por isso que o autor dos Hebreus vai dizer, nós temos que olhar para o autor e consumador de nossa fé. Salmo 27, veja, está escrito, e isso realmente é algo que, vez por outra, eu trago à memória. Minha esposa também gosta muito de citar esse texto. Ele diz no Salmo 27, eu creio, versículo 13. Olha o versículo 12, para vermos o contexto sombrio. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Isso aqui era para deixar qualquer pessoa triste, amargurada. Mas ele diz, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. E espera, pois, pelo Senhor. Espera pelo Senhor. Não é por mim. Cônjuge não tem que esperar pelo outro cônjuge. A nossa esperança não está em nada, nem em ninguém, nem da bondade de ninguém, porque a bondade dos homens, né, é como chuva no sertão, né? Passa bem rapidinho. A nossa bondade, ela tem prazo de validade, ela não dura tanto. Mas a bondade do Senhor, ela dura para sempre. Por essa razão, mesmo que de forma falha e limitada, nós temos que crer e praticar na bondade, a bondade do Senhor na terra dos viventes. Não deixe, irmãos, nada dizer o contrário dessa verdade bendita aos seus corações. Deus é bom. Sempre que o mal quiser lhe intoxicar com o oposto dessa verdade, afirme novamente para o seu coração. Deus é bom. O salmista diz isso. Volta comigo para o Salmo 119, ele diz, né? Tu és
bom. E ele continua dizendo, e fazes o bem. Nós vemos aqui que de forma concisa, porém abrangente, o salmista define o ser de Deus e suas obras. Não é? Deus é o quê? Bom. O que é que ele faz? O bem. O ser de Deus e as suas obras. A gente vai estudar a teontologia, né? Teologia, propriamente dita, enfim, o ser de Deus. Nós geralmente consideramos o ser de Deus e as suas obras. E aqui ele diz numa frase, tu és bom e fazes o bem. Ou seja, por natureza, Deus é bom. Inevitavelmente, ele só faz o bem. Deus não pode fazer o mal. Interessante isso, né? Pastor, mas quando diz do profeta Isaías, eu que faço a guerra, eu que crio o mal, é para o bem. É aí que está a grandiosidade da visão cristã. Nem o mal que está nesse mundo está fora do propósito de Deus. As Escrituras afirmam essa verdade abundantemente, que Deus é bom. Deixa eu mostrar aqui 2 textos para os irmãos. 2 referências em Êxodo 33. Olha o que Moisés, né, ele pede ao Senhor. Moisés pede para ver a face de Deus, né? Versículo 18, Moisés diz, Êxodo 33. Rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe, Senhor, né? Farei passar toda a minha bondade diante de ti. Os irmãos percebem a bondade de Deus e a glória de Deus? Ele disse, eu quero ver a tua glória. Ver a minha glória é ver que eu sou bom. Eu vou passar a minha bondade diante de ti. Ele fala, te proclamarei o nome do Senhor. Irmãos, tem tanta coisa aqui. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Nós vemos bondade de Deus, glória de Deus, nome de Deus. O nome de Deus revela a bondade de Deus, o nome de Deus revela a glória de Deus. Conhecer a Ele, conhecer o seu nome, é conhecer a sua glória, conhecer a sua bondade. E isso dentro de um contexto em que Ele apresenta de forma soberana, salvando quem Ele quer e condenando quem Ele quer. Ele continua sendo bom. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos 9, citando esse texto. De que se queixa o homem? Êxodo 34, um pouco mais à frente, versículos 6 e 7, quando o Senhor se revela a Moisés. Olha o que está escrito no verso 6. E passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Moisés vê a bondade de Deus, e ele a expressa de forma singular, na sua revelação do seu caráter em bondade para com os homens, e também em juízo para com os homens. Ou seja, como soberanamente Deus mostra a sua bondade em salvar alguns e condenar a outros, justamente. Ou seja, mesmo o mal que nós consideramos o mal eterno, isso tudo é para a glória de Deus. Isso tudo é contemplado no propósito do Senhor, embora por nós não compreendido plenamente, como a manifestação da sua bondade. Tiago, capítulo 1, numa sentença bem conhecida por toda a igreja, o autor sagrado vai dizer para nós assim, das muitas referências que poderíamos citar, ele diz no capítulo 1, veja no verso 16 e 17. Considerando que no contexto Tiago está falando de tentação e de provação, de sofrimento. Tiago 1 também está falando de sofrimento. Tiago chega a dizer que nós temos que nos alegrar pelas provações e aflições que passamos, porque Deus quer nos aperfeiçoar em tudo. Então em tudo nós seremos provados. Aí você disse, mas será que isso é bom mesmo? Eu particularmente não acho, creio que você também não acha. Ninguém gosta de sofrer, não fomos feitos para isso. Mas o fato é que Tiago afirma no verso 16, não vos enganeis, meus amados irmãos,
toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. De cima só vem coisa boa, ainda que seja ruim. Fato é que, mesmo em um mundo cheio de maldade, a bondade do Senhor permeia a terra. Salmo 33, o autor sagrado também diz assim, olha o que está escrito no Salmo 33. É aquilo que nós falamos, né? Vemos a bondade do Senhor, a glória do Senhor nos céus, no que Ele nos concede constantemente. Salmo 33, versículo 5, ele diz, Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. O fato é que nós nos alegramos muito. Tenho certeza que o retorno de Lázaro para suas irmãs, aquilo ali é impactante demais. Mas chegou o dia delas chorarem, de fato, quando Lázaro foi embora de uma vez, para a glória do Pai. O fato, irmãos, é que todos nós, o Senhor bondosamente nos poupa, nos livra, nos guarda. Ele é quem sara todas as tuas enfermidades. E, de fato, isso também tem uma perspectiva escatológica. Ou seja, que um dia Ele sarará plenamente todas as nossas enfermidades, quando nos der um corpo de glória, que não sofrerá mais, não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais luto. Isso também é em promessa. Mas o fato é que aqui sofreremos males, mas esses males estão conduzidos por Deus para gerar o bem eterno que nós não conseguimos mensurar. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, e os irmãos conhecem, de forma incompreensível, Romanos 8, 28, Paulo diz, sabemos que algumas coisas, é assim que diz o texto? Não. Sabemos que 99% das coisas, não, Paulo diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Sei que não é fácil enxergar essa verdade bendita, não é. Eu tenho as minhas dificuldades também. Principalmente quando as dores são bem reais e intensas que nós passamos. Porém, nós temos que rogar ao Senhor para que possamos afirmar e viver essa verdade bendita de que Ele está sempre fazendo bem ao seu povo. Para concluir, volte comigo para o Salmo 119. O salmista diz assim, Tu és bom, ele afirma a bondade de Deus, ele diz, e fazes o bem. Tudo em nossa vida, tudo que vem do Senhor é bom para a nossa vida. E ele conclui de forma maravilhosa, ele diz, ensina-me os teus decretos. Talvez você, não sei qual luta você está passando, você pode dizer assim, não estou dizendo que é errado, não é essa a intenção do autor sagrado. Mas você diz, Senhor, Tu és bom e faz o bem, cesse essa minha dor, não seria errado. Tu és bom e fazes o bem, resolve a minha vida financeira, é tão pesado isso, não é errado. Tu és bom e fazes o bem, salva os meus filhos, Senhor, te revela para eles, não é errado. Porém, o salmista quer que nós compreendamos aqui, que entender que Deus é bom e que Ele faz o bem, é a maior dádiva que nós podemos ter. Porque embora essas bênçãos sejam preciosas para nós, todas elas são transitórias. Todas elas são efêmeras. Todas elas são passageiras. Haverá um novo céu, uma nova terra. E o que permanecerá será a bondade de Deus para todo o seu povo. Existe sim as mais variadas expressões da bondade de Deus. De fato, é impossível para o homem elencar todas as bondades que são de fato incalculáveis, derramadas abundantemente sobre a humanidade, mesmo de crentes e de incrédulos. Mas eu creio, e por isso que entendo que por essa razão o salmista assim se expressou, que a maior expressão da bondade de Deus é a palavra que procede da sua boca. Não é? Veja, ele diz isso, ó, Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Me dá da tua palavra. Me dá dessa verdade.
Ensina-me a palavra viva, ensina-me o santo evangelho, ensina-me a tua lei, ensina-me os teus preceitos, ensina-me os teus decretos, porque a tua palavra é que permanecerá para sempre. Toda carne é como a erva. Toda a glória da carne é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. E essa é a palavra que foi dada a vocês. É isso que Pedro fala. A expressão maior da bondade de Deus é a palavra que procede da sua boca. Cristo. Hebreus capítulo 1. Agora leia Hebreus com essa perspectiva. Veja como o sabor fica diferente. Olha só. Começar uma epístola como essa, os Hebreus. O povo estava com querelas, culto veterotestamentário, culto neotestamentário, Moisés, o Cristo, enfim, sacerdócio aarônico. Como é que o autor dos Hebreus resolve isso? Olha que coisa linda. Hebreus capítulo 1, verso 1. Havendo Deus outrora falado. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho. Entendam, tudo só existe porque Deus resolveu abrir a sua boca. Ele disse, haja luz, e houve luz. A palavra da sua boca nos trouxe existência. Um dos maiores atos de graça, muitos teólogos falam isso em Gênesis 3, é que quando o homem e a mulher desobedecem ao nosso Deus e Pai, aliando-se à serpente, a Satanás, é o fato de Deus falar, mesmo sendo ele agora antagônico ao Deus verdadeiro. Adão, onde tu estás? Expressão da bondade de Deus. Até nós somos assim, né? Perceba, quando não estamos bem com a pessoa, nós deixamos o quê? De falar com ela. A palavra, a vida, a comunicação. Deus não nos deixou entregues à nossa ruína no Éden. Nos tirou de lá pela palavra da sua boca. E nos diz ainda, Hebreus, veja, ele fala assim, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade das alturas. Não há dádiva maior, não há expressão maior da bondade de Deus do que Ele continuar falando conosco, apesar de sermos pecadores. Quando Saul, revelando o seu coração maligno, não se voltou para o Senhor, quis a glória para si, perseguiu o servo de Deus, consultou feiticeiros, o Senhor não falou mais com Saul. E ele ficou perturbado. Deus não falava com Saul nem por Urim, nem por Tumim, nem por profeta, nem por sonho, nem por visão. Mas Deus nos falou e está falando mediante o seu Filho. É a beleza do que o salmista entende. Não há bondade maior do que essa. Por isso que ele vai dizer em outro salmo, a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. O mestre afirmou isso de forma tão contundente, Mateus 4, Lucas 4. Quando Satanás tentou o mestre, ele diz, não só de pão viverá o homem. O problema nosso é considerar sempre o pão a primazia. Quando falamos do pão, falamos de todas as necessidades que temos. Ele diz, não é só isso, a vida não é só isso. Não só de pão vive o homem, vocês têm que depender da boca de Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo 54. O profeta Isaías diz assim para nós, o mestre cita esse texto no Evangelho de João, mas olha a promessa bendita. No futuro glorioso de Sião, texto da edição da Bíblia fala sobre isso, restauração do seu povo. O texto diz para nós assim, veja a partir do versículo número 12. Farei os teus baluartes de rubis, as tuas portas de carbúnculos,
e toda a tua muralha de pedras preciosas. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. A promessa é: sereis todos ensinados por Deus. Por isso que o salmista diz isso: tu és bom, fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Ser ensinado pelo Deus verdadeiro, nada substitui, nada se iguala, nada se compara. E isso é que nos traz a paz, o shalom, a perfeição. O magistério divino é o poder para a transformação de todas as coisas, no estabelecimento do shalom, ou seja, da harmonia, da paz que existia antes da queda. O que nós precisamos entender, irmãos, é que a bondade de Deus está no púlpito da igreja, na Bíblia em suas mãos, na escola dominical, nos encontros que temos e a palavra é aberta, pregada, ensinada. Essa é a maior expressão da bondade de Yahvé. Ele falar com você, Ele falar comigo, Ele falar conosco. João capítulo 6, quando o mestre cita esse texto, ele diz isso no verso de número 45, né? Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Tu és bom, fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Verso 65, o mestre continua dizendo, veja, e prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Mas o verso 63, mais especificamente, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são o quê? Espírito e vida. Por essa razão, Paulo vai dizer, não me envergonho do Evangelho, porque é o quê? Poder de Deus. O poder de Deus é ser ensinado por Ele. É aprender essas verdades. É dizer, Ele é bom, Ele faz o bem, e eu descanso nisso. Eu confio nisso, eu me deleito nisso. Às vezes buscamos a bondade de Deus apenas em questões temporais e efêmeras. E Deus nos abençoa. Ele é bom. Ele é bom. Como nós somos, ele disse, se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, imagine vosso Pai Celeste. Mas chegará o dia, irmãos, em que as dores, elas culminarão em algo mais difícil. Chegarão os dias em que as dificuldades serão mais complexas e algumas insolúveis da perspectiva humana. Quando esses dias chegarem, lembremos, Ele é bom. Ele nos guardou, nos privou, cuidou de nós, mas vai chegar um momento em que nós todos seremos experimentados em todas essas realidades, as quais todos nós tememos. Todos nós tememos. Mas Ele continua sendo bom. É verdade que a bondade de Deus, mesmo nesses momentos, deve ser considerada, devemos pregar o nosso coração, ter o cuidado para que jamais a amargura venha brotar nele. Viver do que procede da sua boca é a bondade encarnada a nosso favor. Por quê? Porque o verbo se fez carne. Então, por isso que o salmista diz, ensina-me. Aí eu pergunto, você pede a Deus para aprender mais de Deus? No que você vê a bondade de Deus para com a sua vida? Apenas nas coisas que dão certo? Muitas coisas darão errado, irmãos. Muitas coisas já deram errado na minha vida. Pensei de uma forma, foi totalmente diferente. Outras eu pensei que ia ser de uma forma, foi muito melhor, fiquei envergonhado diante de Deus, na minha murmuração. Mas o fato é que, no que você consegue ver a bondade de Deus? Você consegue entender que conhecer a Cristo, mediante a revelação da palavra, e que a palavra em carne lhe traz a compreensão da palavra escrita, e a palavra escrita lhe aponta para a palavra encarnada. Isso é a maior dádiva que existe. Conhecer a Deus é saber que Ele é bom e que Ele faz sempre o bem. Os fiéis entendem, com maior expressão dessa bondade, o serem
ensinados por Deus. Daí você vai entender a riqueza de uma palavra que nós estamos tão acostumados com ela. Discípulo. Você é um discípulo. A natureza do discipulado é isso aqui. Saber quem Deus é e continuar sabendo quem Ele é, para a glória do seu nome, vivendo a bondade do Senhor na terra dos viventes. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Essa é a nossa oração também, Pai, aqui essa manhã. Porque queremos continuar vendo a tua bondade. Não deixe que a maldade encontre raiz em nosso coração, mas que possamos caminhar em temor e tremor, aprendendo sempre aos teus pés, tu que és nosso mestre por excelência. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo em toda a face da terra, em nome de Jesus. Amém.